Olá! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Fernanda e nessa aula a gente vai falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Eu, particularmente, estou muito feliz em gravar essa aula porque é uma das matérias que eu mais amo na Geografia. Então, vamos lá? Bom, para começar, domínios morfoclimáticos são uma representação das características paisagísticas de determinado lugar. E essas características elas se desenvolveram a partir das variações das interações entre relevo e clima, principalmente. O conceito de domínios morfoclimáticos foi criado pelo excelentíssimo, pelo brilhantíssimo, pelo melhor geógrafo brasileiro que nós já tivemos, Aziz Nassib Absaber. Fazendo uma quebra aí da palavra, morfo significaria relevo, morfo, estrutura, né? Estrutura, uma morfologia de relevo, e climático, que vem de clima. No Brasil, nós temos 6 domínios morfoclimáticos, são 6 domínios. Em alguns lugares, vocês vão encontrar falando sobre 7 domínios. Tenham muito cuidado, que pode ser pegadinha da questão ou pode ser simplesmente alguma incompatibilidade de conceituação. Mas no Brasil nós temos 6 domínios morfoclimáticos que foram definidos pelo Aziz Absaber e mais as zonas de transição. Então, são 6 domínios morfoclimáticos mais as zonas de transição. Dentre esses 6 domínios, nós temos cerrados, domínio amazônico, o domínio de mares de morro, o domínio da caatinga, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Falando mais especificamente sobre as características de cada um deles, primeiramente nós vamos falar sobre o domínio amazônico, que fica na região norte, é caracterizado por um clima e uma floresta equatorial, ou seja, de temperatura extremamente quente, é formado por terras mais baixas, onde o processo de sedimentação, ou seja, de deposição de sedimentos, deposição de partículas desagregadas de rochas de solo, se depositam nessas terras mais planas. Depois nós temos os cerrados. Os cerrados eles estão localizados na porção central do nosso país e são característicos por árvores mais retorcidas, de troncos mais retorcidos, cascas mais grossas, folhas mais grossas e às vezes espinhosas. É caracterizado pelo clima tropical e tem um predomínio de relevo de chapadas e de planaltos. Sobre os mares de morros, eles estão localizados mais na zona costeira do nosso país, onde predomina a movimentação da superfície com morros, arredondados e fortemente ondulados. Esses morros são revestidos pela Mata Atlântica e possuem um clima mais tropical úmido. As caatingas estão localizadas no Nordeste brasileiro, onde se está localizado também o polígono das secas, ou seja, a região onde tem o predomínio de uma época extremamente seca, com uma época de estiagem muito longa, e tem clima e vegetação semi-árido. Presta muita atenção, é semi-árido, não existe clima árido no Brasil, é semi-árido. A vegetação é característica por árvores mais espinhosas também, com folhas mais grossas, mais espaçadas, e os solos são geralmente mais arenosos. O relevo é mais de depressão interplanáuticas, ou seja, tem 2 planaltos e uma área muito mais baixa que é chamada de depressão interplanáutica. O domínio das araucárias está localizado na região sul do país. É uma vegetação mais homogênea, ou seja, característica por um tipo de espécie vegetativa, que é a árvore, que é a planta araucária, que leva o nome do domínio. Tem um relevo característico por planaltos e um clima característico subtropical, com estações bem definidas, ou seja, temperaturas bem frias no inverno e um verão muito chuvoso. Por fim, nós temos as pradarias, que são localizadas no extremo sul do país, lá no estado de Rio Grande do Sul. São áreas que predominam um relevo mais baixo, ondulado, levemente ondulado, um relevo bem mais baixo também. É caracterizada por uma vegetação herbácea, ou seja, de ervas, e mais rasteiras, com poucos arbustos bem espaçados, e não há uma vegetação florestada nessas áreas. Para concluir sobre os domínios, nós temos as zonas de transição. Essas zonas de transição, elas estão localizadas entre todos os domínios morfoclimáticos,
e elas são caracterizadas como zonas de transição porque suas características não são definidas de um ou outro domínio, ou seja, dentro dessas zonas de transição podem ser encontradas características de um ou mais domínios. De uma forma mais clara, essas zonas de transição, elas representam uma mudança nas características de um domínio para outro. Por isso que elas apresentam características especificidades de um ou mais domínios. Infelizmente, todos os domínios brasileiros sofreram e sofrem algum tipo de impacto ambiental. Dentre eles, o principal é o desmatamento para a expansão das atividades econômicas, principalmente a atividade agropecuária. Alguns projetos ambientais foram desenvolvidos para proteção e recuperação desses biomas, mas até hoje não se teve um resultado muito eficiente. A maior área protegida e até mesmo recuperada que se tem até hoje de biomas é o domínio da Mata Atlântica. E esse desmatamento, esse impacto ambiental causado nos biomas, leva à perda de biodiversidade, prejudica o regime das chuvas, como, por exemplo, o domínio amazônico. O desmatamento na Amazônia, ele prejudica o regime de chuvas aqui no Sudeste, porque o movimento circulatório das massas de ar na atmosfera trazem a umidade da Amazônia aqui para a região Sudeste. Então, é muito arriscado, é muito sério, muito grave o desmatamento na Amazônia, que isso pode prejudicar outras regiões, tanto no Brasil como no mundo. E nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a sua participação. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!